Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. É um prazer tê-los aqui outra vez. Hoje, nós vamos finalizar a nossa aula sobre a independência dos Estados Unidos com o processo de ruptura total. Falaremos sobre os congressos continentais e a luta armada pela independência. Observe aqui no quadro, pegue seu caderno com muita atenção, sua apostila e vamos lá. Observe. Os congressos continentais foram muito importantes para poder definir o futuro dos Estados Unidos, o futuro dessa nação que estava nascendo. Perceba que eu já disse Estados Unidos. As 13 colônias começam a falar pela primeira vez em uma nova nação, uma nação americana, os Estados Unidos da América. E onde nós tivemos isso pela primeira vez? Nos famosos congressos continentais, que foram uma espécie de assembleia, de reunião entre os pares políticos e econômicos dos Estados Unidos, das 13 colônias, para discutir o rumo daquele território. O primeiro congresso continental da Filadélfia acontece em 1774. Perceba que é no momento das famosas leis intoleráveis. Então nós temos colonos revoltados, colonos que estão muito tristes pela questão econômica e política que a Inglaterra está fazendo com as 13 colônias. Então eles começam a falar em reivindicação, em melhorias, em mudar a situação das 13 colônias. Eles queriam, inclusive, que o parlamento britânico escutasse suas reivindicações. Eles fizeram um manifesto com uma série de pedidos para o rei George III da Inglaterra, pedindo a melhorias, inclusive que acabasse com aquela série de medidas tão duras contra os colonos, esse arroxo colonial por parte da Inglaterra. Mas olha que interessante, o rei George III, ele recebeu o documento, mas ao invés de amenizar a situação dos colonos, ele vai dificultar, ele vai intensificar ainda mais a repressão, enviar mais tropas para a colônia e aumentar ainda mais impostos, dificultando a vida destes colonos. Então, o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, você não tem ainda a ideia de uma ruptura, não se fala ainda em uma clara independência, uma clara separação, que naquele momento, naquela altura, era vista como uma traição. Então, muitos ainda permaneciam leais ao rei George III da Inglaterra. A partir do momento que nós temos essa recusa do rei George e essa intensificação e perseguição dos colonos, os colonos se veem obrigados a reunir novamente e já falar em separação, em independência. Então fique esperto, fique atento, porque isso é muito importante. O primeiro Congresso Continental não quer a independência, quer melhorias no comércio e na qualidade de vida dos colonos. A Inglaterra se recusa, o que vai forçar um segundo congresso. É o segundo congresso continental da Filadélfia, em 1775. Nesse segundo congresso, já se fala abertamente em independência, em separação. E as ideias iluministas passam a ser presentes na vida dos colonos. Fala-se em liberdade, em garantia de direitos, fala-se nas ideias do John Locke e fala-se, inclusive, nas ideias de vários teóricos e pensadores iluministas. Então, ao segundo Congresso Continental da Filadélfia, já começa a organizar aquela que será a Declaração de Independência. Alguns meses depois, nós teremos essa declaração, a Declaração de Independência
no dia 4 de julho de 1776, dizendo que a partir daquele momento os Estados Unidos eram um país e não dependeriam mais da Inglaterra. A partir daquele momento, os Estados Unidos estavam se formando como nação. Muito bonito, muito bacana de ouvir. Só que a Inglaterra não aceita. A Inglaterra não aceita a declaração e vai entrar em guerra, em confronto contra os colonos. Então, a partir do momento que temos a declaração de independência, teremos uma grande guerra, uma grande disputa entre os colonos, querendo afirmar sua nação, os Estados Unidos da América, contra a Inglaterra, a poderosa Inglaterra, até então uma grande potência. Olha que curioso, essa guerra durou muitos anos e ela só termina mesmo em 1781. E os Estados Unidos vão vencer. Eles vencem a guerra e se tornam independentes. E é curioso destacar, é importante destacar, que os Estados Unidos tiveram o apoio da Espanha e da França, antigas rivais da Inglaterra. Então, os Estados Unidos vencem, derrotam a Inglaterra e criam a famosa nação no norte da América, os Estados Unidos da América. Além da guerra de independência e das práticas e teorias iluministas colocadas nesse momento, outra coisa chama a atenção em todo este processo. E qual é, Moisés? Atenção de quê? O que chama a atenção neste momento? Perceba, olhe no quadro. O iluminismo na prática. A partir de agora, o iluminismo vai sair dos campos teóricos, dos livros e das ideologias e será colocado em prática em um país. Os Estados Unidos vão utilizar dessas teorias para criar toda a sua estrutura de poder, sua estrutura governamental. Inclusive, turma, anos depois, eles vão ser inspiração para diversos países do mundo fazerem a mesma coisa. Então, o que há de inovador? O que há de inovador? O que há de novo neste momento? Criaram uma república federativa, onde você tem toda uma república com uma estrutura de governo, você tem a união dos estados, mas os estados passam a gozar de autonomia, de liberdade. Essa ideia de autonomia nos Estados Unidos esteve muito presente nas discussões de elaboração das leis governamentais. Os estados entendiam que eles não podiam perder poder para administrar seus próprios problemas. Então, a saída que eles encontraram foi criar uma república, a União das Federações, mas seus entes federados têm autonomia, têm liberdade. O ente federado pode criar suas próprias leis, ter sua própria polícia, ter seus próprios impostos. Então, é muito importante. É o que nós chamamos de pacto federativo, a União e os seus estados autônomos. Tivemos como uma forma de governo o presidencialismo, onde o presidente é o chefe máximo da nação, eleito por um período, e dessa maneira ele vai governar a União. Então ele governa a União e tem um Congresso, um parlamento, que será responsável pelos interesses dos estados. Os parlamentares são eleitos nos estados e eles têm os interesses e defendem os interesses destes estados. Temos um equilíbrio de poderes com a tripartição de poderes: executivo, legislativo e judiciário. Essa tripartição de poderes, de Montesquieu, é a ideia de harmonia dos poderes. Nenhum poder pode se sobrepor. Cada poder fiscaliza um ao outro. E, por fim, o ideal de liberdade que nasce com a pátria dos Estados Unidos. A ideia de liberdade é muito forte e será garantida por lei. Então é isso aí. Revise, estude com atenção, porque isso cai muito em várias provas. Um abraço e até a próxima.